Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Meu querido irmão, se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que isso aqui é tudo muito simples, feito com muito amor, mas muita simplicidade. É apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha diariamente, porque nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para a transformação do coração do homem. Então, ao final, eu dou mais recados, mas se você crê que esse tipo de conteúdo é relevante, eu já te peço humildemente, curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum vídeo da porção da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar mergulhando no livro de 1 Samuel. Agora as porções de hoje é capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, 3 capítulos para a gente refletir, meditar e tirar chaves espirituais. Vamos lá! O início da porção de hoje, o capítulo 18, é marcado por amizade, inveja e o início de uma perseguição. Vamos juntos então destrinchar essa parte relevante da história de Davi. Ou seja, queridos, após a vitória sobre Golias, Davi se torna uma figura muito admirada em Israel. Ele conquista o quê? O respeito do povo e especialmente a amizade sincera de Jonatas, filho do rei Saul. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi, e ele fez com que Davi fosse estabelecida uma aliança entre eles, fazendo com que eles se amassem um com o outro dentro dessa aliança, algo muito lindo, belo e sincero que foi estabelecido ali, uma aliança real. Por quê, queridos? Porque diferentemente de Jonatas, Davi era um homem que temia o Senhor. Você via uma sensibilidade em Jonatas, um desejo de servir ao Senhor, diferentemente de Saul, que estava mais preocupado em quê? Em preservar o seu reinado, preservar a sua dinastia, e o seu legado. Enquanto isso, a popularidade de Davi cresce rapidamente. As mulheres saem ao encontro dos soldados, nas ruas, cantando. Saul matou milhares, porém Davi dezenas de milhares. E essas palavras acabaram chegando aos ouvidos de Saul, que inflamou ele de inveja. O seu coração começou a se encher de ira e de inveja com relação à fama de Davi. A partir daí ele começa a olhar Davi com desconfiança e temor. Saul então tenta afastar Davi, dando-lhe tarefas militares muito perigosas, esperando o quê? Que Davi morresse nessas campanhas militares. Porém, Deus estava com Davi e ele segue tendo sucesso uma após outra batalha. Saul chega até mesmo a prometer uma de suas filhas a Davi como uma espécie de armadilha, mas Davi, com muita humildade, diz que ele não era digno de ser considerado, por exemplo, genro do rei. Ainda assim, após muita insistência, Davi acaba se casando com Mical. E a palavra de Deus diz que Mical, uma das filhas de Saul, acaba amando Davi. Queridos, e chegando já ao final desse capítulo 18, ele nos revela, ao longo desse capítulo, que aonde há uma unção, um favor de Deus, também pode surgir, começar a brotar o quê? Inveja e oposição. Então, unção e favor de Deus vai começar a atrair inveja e oposição. Preste atenção nisso. Porém, quando caminhamos com integridade e fé, o Senhor continua o quê? Nos sustentando. Que possamos cultivar amizades leais, assim como nós vimos a amizade entre Davi e Jonatas, mantendo-se sempre também com um coração humilde. E para o próximo capítulo, veremos como Deus continua protegendo Davi, mesmo diante de uma perseguição cada vez mais intensa. E no capítulo 19, lemos que após uma crescente inveja de Saul em relação a Davi, o rei decide matá-lo de vez, sim. Mas observamos também que Deus usa pessoas próximas para preservar a vida de Davi, ou seja, para trazer essa advertência. Olha, Saul mudou o seu coração e agora ele busca matá-lo. E é sobre isso que vamos falar nessa parte da porção de hoje. Saul ordena então a Jonatas e a todos os seus servos que matem Davi. Mas Jonatas, fiel à sua amizade e à sua aliança com Davi, avisa a Davi e intercede por ele diante do seu pai Saul. Por um momento,
Saul se acalma e promete não matar Davi ao seu filho Jonatas. No entanto, a paz dura muito pouco. Davi vence mais uma batalha contra os filisteus e isso reacende a ira de Saul. E Saul então tenta matar Davi com a sua lança. Olha só que coisa doida. Dentro do palácio ali, naquela convivência, Saul atira uma lança sobre Davi. Mas Davi escapa e foge para sua casa. Lá sua esposa Mical, que é filha do rei Saul, o ajuda a escapar pela janela do seu quarto, enganando os guardas do rei. Davi foge para onde está o profeta Samuel. Lembra do profeta Samuel que ungiu o rei Saul e que unge depois Davi? Ele foge para diante do profeta Samuel, que estava estabelecido em Ramá, na região de Ramá. E ali, mais uma vez, o Espírito do Senhor age poderosamente, pois quando Saul envia homens para prender Davi, todos que acabam chegando debaixo daquele ambiente, ali onde está estabelecido o profeta, eles acabam profetizando, o espírito de profecia cai sobre eles. E até o próprio Saul, que começa a perseguir Davi e entra dentro do ambiente onde estava estabelecido o profeta Samuel, ele começa a profetizar. Pessoalmente, ele é tomado pelo Espírito de Deus e ali Deus dá um grande livramento para Davi. Esse capítulo, queridos, nos mostra que quando Deus tem um propósito, nenhuma perseguição é capaz de frustrá-lo. Sim, ele levanta aliados, ele abre caminhos e usa até os meios mais inesperados, como essa questão do espírito de profecia vindo sobre seus inimigos para proteger os seus. Que possamos sempre confiar nessa proteção divina. E agora encerramos mais um capítulo e na sequência vamos meditar na última porção de hoje. E no início do capítulo 20, vemos Davi fugindo do rei Saul e procurando seu amigo Jonatas, o filho do rei, para entender o que realmente estava acontecendo, por que dessa perseguição tão feroz. Ele pergunta: o que eu fiz de errado, Jonatas? Por que seu pai quer me matar? Jonatas, que não acredita na gravidade da situação, promete ajudar Davi a descobrir toda a verdade. Então eles combinam um plano, Davi e Jonatas. Davi se ausentaria do banquete real por alguns dias e Jonatas observaria qual seria a reação do seu pai. Se Saul ficasse irritado, seria a confirmação de que realmente queria matar Davi. Jonatas então usaria um sinal com flechas para avisar se seria seguro ou não Davi retornar ao palácio. Mas antes de se separarem, os dois fazem uma aliança diante de Deus, jurando lealdade eterna, não só entre os dois, mas também entre as suas gerações futuras. Olha que coisa bela, uma aliança gerada de coração. Então, durante o banquete, a ausência de Davi desperta a fúria no coração de Saul. Ele chega a lançar uma lança contra o seu próprio filho Jonatas, questionando aonde estaria Davi, mostrando então que estava decidido a matar Davi de qualquer forma. E Jonatas, triste, vai até o campo e, conforme tinha combinado com Davi, ele avisa Davi através do lançamento de flechas de que Davi precisava fugir urgentemente. Eles se despedem em lágrimas, conscientes de que essa separação seria inevitável. E já, queridos, chegando e alcançando o final da porção de hoje, o final desse capítulo, compreendemos que essa porção, ela realmente é um testemunho poderoso sobre amizade verdadeira, sobre coragem e sobre fidelidade. Em tempos difíceis, queridos, Deus pode nos presentear com alianças muito preciosas, como a de Davi e Jonatas, que possamos ser leais e fiéis, primeiramente a Deus e também a todas as alianças que Deus nos deu, como a do matrimônio, por exemplo. Toda a fidelidade que nós viemos andar debaixo de aliança será recompensada. E aí, meus queridos irmãos, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que gostaram, porque vocês assistiram até o final. Então, se assistiram até o final, curte, comenta, compartilhe esse vídeo e principalmente segue esse canal para não perder nenhuma porção diária da Palavra de Deus. Já ia me esquecendo, na descrição desse vídeo tem um link. Se você clicar, você vai entrar no nosso grupo de estudo bíblico 100% gratuito. Venha ler a Bíblia conosco, venha estudar a Bíblia junto com a gente, ok? E essa é a hora, chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus
e dizendo que amanhã, se assim Deus permitir, teremos muito mais. Shalom!